Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou apresentar os conceitos básicos da WPF, ou Windows Presentation Foundation. Se você é um desenvolvedor Visual Basic ou C# que utiliza a plataforma .NET, você deve estar familiarizado com a tecnologia Windows Forms. Desde a primeira versão da plataforma .NET, nós temos disponível a tecnologia Windows Forms, que veio substituir o Visual Basic Forms. Então, até hoje, quando você desenvolve uma aplicação desktop, você tem a opção de usar o template Windows Forms e utilizar os controles, dessa tecnologia para criar a interface com o usuário. Ocorre que há muito tempo, esse padrão ele vem sofrendo de uma desatualização. Houve uma grande evolução de hardware, novos recursos, e o Windows Forms parece que parou no tempo. Então, em 2007, a Microsoft lançou a WPF, o Windows Presentation Foundation, justamente para se tornar um framework de interface do usuário e para criar aplicativos desktop sofisticados e interativos, tornando assim a experiência final do usuário mais rica. Então, a plataforma de desenvolvimento do WPF ela oferece suporte a um amplo conjunto de recursos para desenvolvimento de aplicativos, incluindo modelo de aplicação, controles, elementos gráficos, layout, vinculação de dados, o data binding, documentos e segurança. E um grande diferencial é que o template WPF, o Windows Presentation Foundation, utiliza uma linguagem chamada XAML, que é a Extensible Application Markup Language. Então, de forma geral, nós podemos dizer que a WPF é uma tecnologia que se propõe a ser uma alternativa ao Windows Forms, uma alternativa com mais recursos. A WPF ela apresenta como destaque a separação entre a aparência visual e o comportamento da aplicação. Na WPF, a aparência visual ela é criada na linguagem XAML, enquanto que o comportamento, o código, é implementado na linguagem de programação que o desenvolvedor estiver utilizando, no caso C# ou VBNet. Um outro recurso poderoso da WPF é que ela é extremamente personalizável. Devido a essa separação, é fácil você alterar a aparência da sua aplicação, de um componente. Outro recurso poderoso é que a WPF ela não depende de resolução. A sua aplicação ela ficou imune à resolução. E ela usa recursos do sistema operacional de forma a otimizar o desempenho da interface para o hardware do usuário. Então, destacando aqui, nós podemos dizer que a WPF ela usa o XAML, ou a pronúncia em inglês de XAML seria XML, eu vou falar XML mesmo, e fornece um modelo declarativo para a programação de aplicativo. Nós vamos falar um pouco da XML mais adiante. Então, fazendo uma comparação bem básica e resumida entre o Windows Forms e o WPF, para você sentir a diferença, com relação aos controles, o Windows Forms ele usa o antigo GDI, tudo é renderizado no GDI. O WPF roda em cima do DirectX, que é uma camada mais abaixo, então você tem um grande desempenho com relação a isso. Com relação à programação 2D, o Windows Forms precisa da DLL System Drawing. O WPF não, ela roda em DirectX. Com relação à programação 3D, o WPF continua usando o DirectX. E o Windows
no Windows Forms você precisa programar em DirectX. No WPF não, você faz essa programação e ele converte automaticamente. Com relação a documentos, o WPF possui uma DLL nativa. No Windows Forms você precisa da DLL de terceiros ou trabalhar manualmente com PDF, TXT e etc. Com relação à mídia, o Windows Forms você precisa usar mídia de terceiros ou a DLL do Media Player. O WPF possui uma DLL nativa. Então, o WPF é uma alternativa interessante com mais recursos para o desenvolvimento de aplicações com interface do usuário mais amigável. Vamos iniciar aqui criando um projeto eu estou usando aqui o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. O que for feito aqui vale para qualquer versão do Visual Studio, né? Eu estou usando uma versão gratuita, você pode usar na Professional, na Ultimate, né? Na Community. Então eu vou clicar aqui em New Project e para trabalhar com WPF, como eu já falei, você pode usar a linguagem Visual Basic ou a linguagem C#, né? E escolher o template WPF Application. Eu vou usar aqui, apenas por uma questão de gosto, a linguagem Visual Basic, escolher o template WPF Application e eu vou chamar aqui o nome da solução de WPF Demo. Então, quando você cria um projeto, uma solução WPF, você tem, né, aqui apresentado pelo Visual Studio, né, na janela Solution Explorer, o nome da solução, o projeto, né, o My Project, o appconfig, e você tem dois arquivos, né, duas classes, Application XAML e Main Windows XAML. O arquivo principal da sua aplicação é o Main Windows XAML. E esses arquivos, né, se você estendê-los aqui, você vai ver que você tem no code behind o Application XAML VB, que representa o código, né, a programação onde você vai usar a linguagem VBNet, né, e o Main Windows XAML VB, onde você vai usar, no caso do arquivo Main Windows, o código VBNet ou C#. Aqui, como eu usei a linguagem VB, a extensão é .vb. Se eu estivesse usando a linguagem C#, seria .cs. Então, o seu arquivo principal aqui é o Main Windows XAML. Note que você tem aqui, na parte superior, a parte visual da sua aplicação e na parte inferior você tem o código XAML, né, que representa, né, o que você vê na parte superior, a parte visual da sua aplicação. Então, eu posso interagir tanto no código XAML como na parte visual, que um vai se refletir no outro. Então, se eu quiser trabalhar, aqui eu estou tendo uma visão tanto do código como da parte do resultado visual. Se eu quiser trabalhar somente com a parte visual, eu escondo a janela, né? Vou ter aqui somente o componente visual. E se eu quiser trabalhar só com o código XAML, eu clico aqui no XAML, eu só tenho o código XAML. Tá? Para trabalhar com os dois, eu retorno aqui, né? Então, aqui eu inverto as posições, ó. Código XAML em cima, visualização embaixo e vice-versa. E outro recurso que você tem à disposição, aqui você tem aqui o Document Outline, que vai te dar a hierarquia dos elementos que você vai usar no seu código XAML. Então, ó, aqui na Toolbox você tem à sua disposição os componentes, os controles da WPF, né? Eu vou me focar aqui nos Common Controls, que são os mais usados. Então você tem aqui o button, o label, né, o listbox, textbox e alguns outros controles que são pertinentes somente ao WPF. Como eu falei, aqui você tem a Solution Explorer e para utilizar o controle você pode pegar um textbox, eu vou arrastar diretamente aqui, ó, no seu visual, ele vai se refletir aqui, ó, no código XAML, né? Indicando aqui o alinhamento, a altura, a margem, né? O alinhamento vertical, a largura, certo? E
quando você seleciona um componente, você pressiona F4, você tem acesso à janela de propriedades. Note que essa janela de propriedades, ela apresenta propriedades bem diferentes daquela que você costuma ver numa aplicação Windows Forms. Aqui você tem recursos para poder otimizar e alterar a interface do usuário de uma maneira poderosa, né? Que eu não vou entrar em detalhes nessa videoaula. Então, aqui em cima você tem as propriedades principais, como o name, né? Aqui, se você quiser dar um nome no controle, ó, txt nome, né? Note que ele vai se refletir aqui, ó, né? No código XML. Da mesma forma, se eu digitar alguma coisa aqui na parte visual, ele vai se refletir no código XML e vice-versa. Por exemplo, se eu incluir um botão aqui embaixo, olha, text box, aqui como eu coloquei ele direto no grid, ele ocupou todo o espaço. Então eu tenho guias aqui que me ajudam a trazer isso, né? Fazendo uma configuração. Aqui está o botão, né? E aqui estava o meu text box. Opa! Bom, deixa eu voltar. Ok? Text box e o botão. Certo? Então, como eu falei, quando você trabalha com o template WF Application, sempre é gerado dois arquivos XAML. Esses arquivos, na verdade, o Application XML, ele deriva da classe Application e o meio window deriva da classe window, certo? E quando essas classes são implementadas, né, nós temos dois arquivos que implementam a classe Application XML, um arquivo XML e um arquivo VBNet, porque eu estou usando a linguagem VB, o arquivo XML e o arquivo VBNet, tanto para Application como para meio window. Ok? Então você tem essa disposição. Então você percebe que eu estou trabalhando aqui com duas linguagens, a linguagem XAML, né, e a linguagem VBNet ou C#. E o que vem a ser essa linguagem XAML? A XAML, ou Extensible Application Markup Language, é uma linguagem baseada em XML, que a Microsoft criou para exclusivamente ser usada na WPF, mas ela é usada também com o Silverlight. Tá? Através da XAML você pode criar interfaces com o usuário e representar dados em aplicação WPF. Tá? Essa linguagem ela pode ser interpretada ou compilada. Tá? E basicamente, né, o XML é uma linguagem de marcação baseada na XML, tá? Onde você faz a especificação e definição das características das suas classes. Tá? Nós utilizamos a XML principalmente para definir e especificar os aspectos estáticos e visual da interface do usuário, definindo propriedades dos objetos das classes que eu vou utilizar na aplicação WPF. Eu posso também usar uma outra ferramenta para fazer isso, gerando o código XML, como por exemplo a ferramenta Expression Band da Microsoft, tá? Que me dá muito mais recursos do que a IDE. Tá? Então, as vantagens do XAML são que o código XAML ele é fácil de ler. Né? Se você visualizar aqui o código XAML, você vai ver que você consegue ler facilmente, embora, dependendo da tua configuração que você usar, o código pode se tornar um pouco mais complexo, mas em geral ele é fácil de ler. Ele é totalmente separado ele é responsável pela parte visual e é separado da lógica da sua aplicação. Ok? Então, dessa forma, você pode ter designers trabalhando no XML para definir a interface e programadores trabalhando no código para definir a lógica da sua aplicação. Ok? Então, dessa forma, quando você trabalha com XML, você percebe que você tem deixa eu remover aqui e mostrar. Vou deixar só o grid mesmo.
você tem uma hierarquia, né, de controles em árvore, né, onde você tem, por exemplo, se eu vou arrastar um controle aqui, um controle Stack Panel, né, e dentro deles eu vou colocar um controle Button, e um Text Box. Certo? Note que você visualiza aqui o resultado já no... Aqui é o button, aqui é o text box, né? Se eu definir aqui um content, vou deixar assim mesmo. Então, se você notar, aqui eu tenho uma hierarquia, né, de controles em árvore, né? Então, é o que você visualiza, tá? Se você observar o código XML, você vai notar tags e nós, e tem uma estrutura na forma de uma árvore, onde você tem, no caso aqui, ó, o grid, o stack panel, o text box, o button, né? No caso aqui, ó, vou colocar text box, vou colocar aqui macorati.net, né? Ok? Então você tem essa hierarquia, de forma que a WPF trabalha com duas árvores, a árvore lógica, né, e a árvore visual, e a árvore lógica, representada pelos controles do XAML, no caso o window, o grid, o stack panel, text block e button. No meu caso aqui eu usei text box, né? Você tem essa estrutura. E aqui quando você trabalha, você pode ter o recurso de expandir aqui, dar um zoom na sua aplicação, né? E além disso você pode também trabalhar com eventos, né? Por exemplo, quando você seleciona um componente, dá um F4, você tem aqui o botão eventos, né? Você pode vir aqui e definir aqui, ó, btn click, btn click. Então esse evento, quando eu clicar nele, ele vai abrir uma janela e eu posso usar uma classe que existe também, que é conhecida de vocês da aplicação Windows Forms, Message Box, e exibir uma mensagem, né? Eu vou arrastar esse botão para baixo, vou visualizar aqui que eu errei o nome aqui, é Macorati. Então eu vou no evento click, ó. O evento click, ele está no arquivo de código, no main do XML vermelho. Eu vou clicar aqui e você vai ver, tá? E aí eu vou, clicou no botão, eu vou colocar aqui o conteúdo do text box. Acho que não tem um nome no meu controle, né? Text box, vou colocar aqui, ó, name igual, vou colocar txt nome. Pronto. Então, ó, eu usei a propriedade name, vou no código e agora eu tenho acesso ao txt nome.text, que vai exibir na caixa de mensagem, né, o texto. Clicou no botão e o que foi digitado no text box. Eu vou executar para você ver. Está aqui, ó, o meu text box, o meu button. Se eu clicar no button, clicou no botão macorati.net, né? Então, na sintaxe XAML, de regra geral, eu tenho que um elemento em XAML é uma instância de um objeto e os atributos são propriedades do objeto, certo? Então, por exemplo, deixa eu remover todos esses componentes aqui. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um button
aonde eu estou definindo a cor de fundo. Olha aqui, ó. Geralmente, como ele está no grid, ele vai ocupar toda o grid. Então eu vou ajustar o tamanho dele aqui. Tá vendo? Tem um botão. E olha como foi definido. Eu defini o botão, né? A margem define o posicionamento aqui dele, aqui na minha janela. E o background, olha, né? Nesse exemplo, a propriedade background é do tipo Solid Core Brush. Então note que no código XML nós podemos simplesmente atribuir uma cor diretamente à sua propriedade. Ok? E eu posso ir além. Eu vou agora definir um outro botão. Vou remover esse botão aqui, ó. Você viu? Aqui eu defini só uma propriedade. Agora eu vou definir um botão com um gradiente. Deixa eu salvar aqui e compilar, né? Eu removi lá, então eu tenho que cancelar aqui porque o text box não existe mais. Deixa eu remover todo o código e deixar somente o grid. E agora sim, agora eu vou definir um botão com um gradiente. Olha só, o poder da XAML. Eu defini um botão, né, o content é o clique aqui, é o texto que aparece. Né? Clique é o evento. Note que se eu for na F4, ó, eu tenho um clique, defini um evento chamado btn click, que vai ser, que eu vou colocar um código nele. E deixa eu voltar aqui. Eu tenho a margem e ó, a cor de fundo, eu atribuí a cor de fundo um gradiente, tá? Aonde eu defini, estou trabalhando com duas cores, tá? Veja como é fácil você personalizar, alterar a forma, a cor, né, usando a linguagem XAML numa aplicação WPF. Então, você tem esses recursos disponíveis, né, com o qual você pode trabalhar. Por exemplo, eu posso trabalhar com outros componentes, outros controles, como, por exemplo, um list box. Vou remover esse botão aqui e eu vou colocar um list box para você ver. Olha aqui, eu defini aqui o nome, né, a margem, né, e o list box item e os itens do list box. O list box item representa os lists, um item do list box. Então, quando você trabalha com uma aplicação WPF, você tem o recurso do XAML e da linguagem que você está utilizando. E como é que é feita a compilação? Porque você tem duas linguagens. Então aqui ocorre o seguinte, né? Aqui você tem o seguinte: quando uma aplicação WPF compila, o processo é feito em duas etapas. Na primeira etapa, o compilador ele toma cada arquivo XML e traduz em dois arquivos. Tá? Por exemplo, ele pega o main window XML e traduz em mainwindow.baml, que significa Binary Application Markup Language, que é uma versão do código XML indexado e otimizado. E também ele gera um arquivo mainwindow.g.vb, que é o arquivo VBNet que contém o código, né, para carregar tanto o XML e para conectar os diferentes componentes da sua aplicação. Ele faz isso para cada um dos arquivos que você tem disponível, para o application e para o main-window.xml. E depois, na segunda etapa, ele toma os arquivos VBNet e os arquivos BAML, no caso VBNet, porque eu estou usando a linguagem VBNet, seria C# se fosse uma linguagem C#, e gera o executável. Então ele pega um application BAML, mainwindow BAML, o application.g.vb, mainwindow.g.vb e gera o executável. Ok? Então, executando a nossa aplicação,
Ó, eu tenho o exemplo aqui do Listbox, né? E no caso do button, se eu quisesse definir um evento, eu já mostrei isso no exemplo anterior. Dessa forma, com a WPF, você tem à sua disposição um arsenal de recursos que pode utilizar para criar aplicações com uma interface mais rica para o usuário final. Era isso que eu queria falar nessa videoaula. Até a próxima.